E aí, galera, beleza? Hoje eu retorno para, na realidade, fazer uma discussão sobre algumas questões que a gente já conversou e que outros colegas também já trouxeram em vídeos anteriores. Aqui na descrição eu vou deixar os links, né, que eu vou me referir ao longo dessa conversa, que vai ser um pouquinho mais curta hoje, mas na realidade, para a gente fazer esse diálogo mesmo entre diferentes teorias sociológicas a partir do tema trabalho e desigualdade social. Bom, então a gente já viu isso lá em Weber, a gente já viu isso em Marx, a gente viu em Durkheim, tem uma aula só sobre desigualdade com uma questão de vestibular resolvida, né, fazendo todo o raciocínio sobre o conceito. E nesse vídeo de hoje, eu quero fazer um debate entre essas quatro perspectivas, né, essas três perspectivas teóricas clássicas, né, trazer um autor brasileiro para a gente pensar, né, para a gente entender que esse pensamento sociológico, muitas vezes, e na maioria das vezes, né, precisa ser considerado de uma maneira muito orgânica, né? Precisa ser levado em conta em um aspecto muito interrelacional. Então, a gente, claro, né, estuda os autores, a gente pensa as teorias e os conceitos de uma maneira também bastante linear, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar fazer esse diálogo entre diferentes perspectivas para a gente ver no que elas fluem, né, numa mesma linha e no que elas se diferenciam. E isso explica muitas coisas, tá? Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Explicar trabalho, conceito de trabalho, né, na perspectiva desses caras. Então, basicamente, quando a gente pensa em trabalho, a gente está pensando na manipulação da natureza. Então, tudo que a gente transforma, né, tudo que a gente manipula enquanto matéria-prima e se torna alguma outra coisa pela manipulação do homem, é considerado trabalho. Tá? Então, nesse sentido, né, toda a construção da sociedade, todo o relacionamento dos sujeitos, né, na construção mesmo de grupos sociais, está muito relacionado com essas práticas do próprio relacionamento que a gente tem com a natureza, né? Então a gente vai desenvolvendo técnicas, a gente vai desenvolvendo maquinários, né, ferramentas, e esse trabalho vai se especializando ao longo da história até chegar na condição que a gente tem hoje desse trabalho pós-industrial, né, desse trabalho que gera mercadorias que não são só materiais também, né? Se a gente pensar no trabalho intelectual, se a gente pensar no trabalho que volta, né, como algoritmos, como dados, né, nesse trabalho realizado via computador, né, com esse dinheiro que na realidade não existe na materialidade, mas existe como circulação de riqueza, então a gente precisa considerar que esse trabalho se transformou e muito ao longo da história. Mas basicamente as relações elas ainda permanecem muito semelhantes, né? Então se a gente parte, por exemplo, né, a partir de Durkheim, que é o primeiro autor clássico que vai tratar dessas questões em termos de sociologia realmente, né? Se a gente considerar trabalho para Durkheim, a gente está falando de solidariedade. E solidariedade não em termos desse conceito de senso comum que a gente conhece, né? Não da solidariedade no sentido da relação entre os homens, de ser solidário a alguém, né? Ou a alguma causa. A solidariedade para o Durkheim é justamente as relações de divisão social do trabalho. Tá? Então, a forma como as sociedades se organizam e organizam os seus sujeitos para dividir as diferentes formas de trabalho vai ser chamada por ele de solidariedade. Então, isso aparece lá na aula de Durkheim, né? Vai de uma maneira mais aprofundada. Eu vou dar uma passada aqui rapidamente para a gente ter, né, essas perspectivas também nesse vídeo, né? Mas retorna lá para você ver que a apresentação do conceito está de uma forma mais estruturada. Mas basicamente o que ele vai dizer, né? Que existem duas formas de solidariedade. A primeira ela é realizada nas sociedades mais tradicionais, né? Nas sociedades mais primitivas, onde essa solidariedade, que é uma solidariedade mecânica, ela é organizada basicamente a partir da divisão sexual do trabalho. Né? Então, se a gente for pensar, o trabalho ele não é tão especializado, né? É um trabalho com menor uso de ferramentas, com menor número de atividades, então essa distribuição ela é feita de uma maneira também mais superficial, por assim dizer, né? Então, se a gente pensa numa sociedade tradicional,
indígena, por exemplo, onde as mulheres têm por função a agricultura e a pescaria, enquanto os homens têm a função da caça e da guerra, né, a gente entende como esse trabalho é distribuído. Tá? Então, o trabalho, a divisão sexual do trabalho, ela leva muito em conta essas atividades que são cotidianas, que são necessárias para a manutenção desses grupos, né? Mas são organizadas em termos de qualificações, né, mais sutis que não necessariamente o que a gente vai ver nas sociedades industriais, que é o caso da segunda solidariedade, quando a gente precisa redistribuir esse trabalho a partir das especializações, tá? Então ele vai dizer, né, que ao longo do desenvolvimento das sociedades, ao longo do processo de especialização do trabalho, essa solidariedade mecânica, ela se transforma numa solidariedade orgânica, de modo que as sociedades deixam de funcionar como as engrenagens de um relógio, tá? Então, esses indivíduos divididos sexualmente a partir das suas atividades são pequenas engrenagens que, se a gente tira uma ali de dentro, o mecanismo inteiro para de funcionar, né? Mas as engrenagens, elas são muito parecidas. Então, não há uma distinção tão grande entre os indivíduos. Por isso que a consciência coletiva é mais pesada, por isso que essas sociedades, elas têm tradições, normas, regras e morais muito mais estáveis sobre os seus sujeitos, porque não há uma distinção tão significativa entre eles, ok? Conforme a gente avança, né, e essas sociedades se tornam sociedades industriais, a própria especialização do trabalho vai fazer com que esses indivíduos se diferenciem entre si também. Né? Se a gente pensar na nossa realidade, pensar na engenharia, por exemplo, hoje a gente tem engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de pesca, engenharia de alimentos, engenharia de produção, né? Uma série de especializações dentro de uma especialização. E, portanto, cada um desses engenheiros é um sujeito diferente também por conta das suas atividades produtivas, ok? Então, nessa solidariedade orgânica, que então é a forma de divisão do trabalho que vai ser o ponto-chave das sociedades contemporâneas, a gente está falando da sociedade pensada na forma de um organismo, né, um organismo vivo. Então, por isso que a especialização ela é tão importante, né? Porque se a gente pensa no nosso próprio corpo, o cérebro tem uma função, o coração tem uma função, o fígado tem uma função e a gente não pode substituir um pelo outro, né? E também não pode retirar nenhum desses órgãos, porque senão o sistema todo entra em colapso, ok? Então a gente está pensando numa sociologia funcionalista, né? A gente está pensando numa sociologia que considera essas sociedades funcionando de uma forma em que a manutenção é muito importante, beleza? Então a gente vai ter o entendimento do trabalho nesse sentido. A gente vai pensar os indivíduos a partir do papel social que eles desempenham dentro dos seus grupos e dentro da sociedade como um todo. E é nesse sentido que daí a gente pode retomar os outros conceitos do Durkheim também, né? Fica fácil de entender que conforme essa especialização avança, esses indivíduos eles começam a se descolar um pouco mais também dessa grande consciência coletiva, desenvolvendo um pouco mais a sua consciência individual, fazendo com que muitas vezes essa sociedade tenha dificuldades de manter as suas regras, a sua moral, as suas normas, as suas tradições, né? O que pode gerar, então, o colapso desse organismo, que é o que ele vai chamar de anomia, tá? Então, veja aí, ó, a gente deu todo um rolê aqui na teoria durkheimiana, né, falando sobre trabalho e considerando, então, os dois conceitos centrais do autor aí, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Beleza? Bom, agora, se a gente pensa em trabalho em Marx e em Weber, a gente já vira a chavinha, a gente já está falando de uma teoria de conflito, tá? A gente já não está pensando tanto na condição de manutenção desse quadro todo. Se a gente pensa em Marx, né, e essa teoria é muito conhecida, então fica mais fácil para a gente entender qual que é o manejo que o autor vai fazer, a gente está falando de classes sociais, a gente está falando da exploração do homem pelo homem, né? A gente está falando da história da humanidade como a história da luta de classes. Então, toda a história do trabalho,
né? Quando Marx vai dizer, né, que a classe trabalhadora tudo produz, então a ela tudo pertence, ele vai dizer também que o trabalho é o fundamento que sustenta as sociedades. A gente precisa do trabalho, a gente precisa da manipulação da natureza e da transformação das coisas a partir da manipulação das mãos humanas, né? Contudo, todas as relações que são estabelecidas, né, com base nessa produção de mercadorias, ela sempre foi produzida no sentido de quem manda outras pessoas produzirem, né? Então, quem trabalha produzindo e quem usufrui dessa mercadoria que foi produzida por meio do trabalho alheio, ok? Então, a gente vai pensar, né, em termos históricos aí nos regimes de escravidão, nos modos de produção, né? Lembrem do conceito também, quando Marx fala de modo de produção, ele está falando das diferentes formas de exploração do trabalho, né? De diferentes formas de organização social, do uso do trabalho de outra pessoa e da sua exploração. Então a gente pode pensar aí no feudalismo, a gente pensa nos regimes escravocratas, né? A gente pensa também, né, nas propostas de socialismo e de comunismo, e a gente entende o capitalismo como uma relação entre burgueses e proletários, entre os donos dos meios de produção e aqueles que detêm somente a sua força de trabalho. Então, um sujeito que não detém os meios de produção, ou seja, a matéria-prima e o maquinário necessário para a produção de uma mercadoria, ele precisa vender a sua força de trabalho, né? E ele vai receber um salário por isso. E esse salário não vai pagar efetivamente todo o processo, né, que ele levou, toda a riqueza que ele produziu no momento em que ele realizou e efetivou essa mercadoria a partir do seu trabalho. E esse excedente, né, a diferença entre o salário que ele recebe e o valor final da mercadoria que foi produzida ao longo do período de trabalho, né, é o que o Marx vai chamar de mais-valia, tá? Tem vídeo sobre isso também, tá ali nos comentários, dá uma olhadinha lá que a explicação também tá mais completa. Mas basicamente, né, o grande comparativo aqui que a gente precisa fazer é esse. Né? A gente sai de uma teoria, então, que pensa as relações entre os sujeitos de uma forma muito harmônica, né? Na divisão do trabalho com o pé mesmo, né? Na especialização dos sujeitos e na relação harmônica entre as diferentes formas de trabalho, para uma relação em que a gente está falando de exploração, né? Em que a gente está falando que não existem iguais, em que a gente está dizendo que há pessoas que realizam efetivamente o trabalho e há pessoas que usufruem dos frutos desse trabalho. Beleza? E aí, em Weber, então, a gente também vai ter uma pegada mais ou menos nesse sentido. A gente precisa lembrar, né, que para Weber, o que vai ser o ponto máximo, né, dos princípios mesmo que vão nortear a fundação e a efetivação do capitalismo enquanto prática, né, vai ser a Reforma Protestante. Então, para Weber, né, até o momento ali da Reforma Protestante, a gente tinha aquela lógica dos católicos, né, de que acumular é pecado, né, então uma lógica muito voltada ao pecado efetivamente, né. Trabalho vem da palavra tripalium, que na realidade era um instrumento de tortura, né, vai estar a imagem aí para você ver, em que o sujeito ficava todo esticado e ele era torturado, então, neste maquinário. E a palavra trabalho, como a gente a usa agora, do latim, né, remete, então, a esse instrumento de tortura. Então, veja só, né, como a construção da consciência sobre o trabalho estava muito voltada a essa lógica negativa, pejorativa, tá? Então, o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho é uma forma de expurgar os nossos pecados, né? De ocupar a cabeça vazia, a oficina do diabo. Então a gente sempre tem que estar ocupado, tem que estar em atividades produtivas, né? A Reforma Protestante ela vai inaugurar a ascese, tá? E essa ascese é justamente a inversão, a virada dessa chavinha nessa lógica de raciocínio sobre o trabalho e sobre os frutos desse trabalho. Então, hoje, quando a gente vê, por exemplo, a teologia da prosperidade, né, em algumas igrejas neopentecostais, elas estão muito potencializadas por essa lógica que vem lá também da Reforma Protestante. A ideia, então, de que Deus proverá, né, de que, de fato, esse trabalho dignifica o homem e o que é fruto dele é porque Deus está provendo,
né? Então, os protestantes trazem uma nova lógica, trazem um novo sentido para esses resultados do trabalho e não veem mais a acumulação como um pecado. Essa nova lógica, portanto, né, essa ética protestante, ela vai fundar o espírito do capitalismo, né? Então, a grande obra do Weber, ou talvez a mais conhecida, versa justamente sobre essas relações, o que vai, né, fundamentar também a lógica do pensamento dele sobre as relações sociais que baseiam, né, as relações de trabalho, porque nesse momento a gente vai falar também das especializações, a gente vai ter o conceito de classe, mas a gente vai ter uma lógica diferente de pensamento sobre isso, porque a gente está falando de prestígio, a gente está falando de status social, tá? Então, não necessariamente o sujeito é reconhecido dentro de uma classe social, né? Se a gente pensar a perspectiva do Marx, né, entre dominantes e dominados, entre burgueses e proletários, donos dos meios de produção ou donos da sua força de trabalho, a gente está pensando aqui também na lógica da especialização e a gente está pensando em diferentes estratos sociais, tá? E nessa denominação de estratos, a gente vai pensar também nas profissões que são mais benquistas, nas profissões menos quistas, então a gente vai relacionar, por exemplo, né, um trabalho intelectual com um trabalho braçal, e a gente vai pensar essa lógica, a distribuição dessas classes na sociedade, justamente a partir do status e do prestígio. Lembrem que na lógica weberiana, né, a partir dessa compreensão, né, do que sustenta o espírito do capitalismo para ele, passa a haver esse entendimento social de que acumular é bom, né? Então, aqueles que avançam, que progridem na vida material, eles vão progredir também no seu prestígio e nos seus status sociais, ok? Então, as profissões que vão ter mais prestígio são aquelas que vão determinar maiores proventos, né? Maiores desenvolvimentos econômicos e também sociais dentro da circulação do sujeito em sociedade. Beleza? Então aí a gente passou pela teoria clássica, né? Acho que dá para a gente ter um entendimento mais ou menos geral aí sobre como o trabalho e a desigualdade aparecem para cada um desses autores. E aí a gente já linka em um outro autor que também foi citado em um vídeo anterior aí, né? No vídeo de Sociologia Brasileira, que é o Gessé de Souza, tá? Então a gente tem alguns autores contemporâneos brasileiros que devem ser lidos, que têm uma pegada marxista, mas também dialogam muito com Weber, né? Que vão trazer uma nova configuração, na realidade é a mesma configuração de classe no sentido de exploração do homem pelo homem, mas algumas outras distribuições ou pensamentos sobre o funcionamento do trabalho contemporâneo, né, que a gente precisa considerar porque isso está muito presente, isso está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, além daquilo que eu já falei, né, a respeito do trabalho imaterial, que também é uma categoria que a gente precisa pensar, né, que mesmo que a gente consiga aplicar a teoria marxista, né, da mais-valia, né, da relação de exploração do homem pelo homem, a gente não tem mais a mercadoria palpável, né? Essa mercadoria ela já não é mais transportada, né, pelas rodovias, ela já não chega mais no mercado para ser distribuída, né? Ela tem uma circulação muito mais abstrata, né? A gente está falando de um trabalho abstrato, então a gente precisa considerar as leituras dos contemporâneos também para analisar essas novas configurações, ok? Então, falando de Gessé de Souza e de Ruy Braga, né, que são dois autores aí que eu deixo de referências para vocês darem uma olhadinha com mais atenção neles, eles vão trazer categorias bem importantes a respeito do precariado, tá? Então, a gente falava de proletariado em Marx, né? E agora a gente está falando de precariado porque a gente está falando da precarização do trabalho e, na realidade, da precarização daquilo que já era precário, né? E não é muito difícil a gente pensar nisso se a gente considerar, por exemplo, a situação, né, de um sujeito que, de repente, como a gente já viu algumas imagens, inclusive está aqui para você ver também, né, do trabalhador que aluga uma bicicleta, né, e vai trabalhar para um aplicativo de entrega de alimentos, entrega de comida, por exemplo, né? O cara não é dono da bicicleta, a bicicleta é do banco,
né? O cara não trabalha para a empresa de distribuição de alimentos, o cara não trabalha para o restaurante, o cara não trabalha para ninguém, né? Mas ao mesmo tempo ele não é dono dos meios de produção, ele não tem vínculo empregatício nenhum, ele não tem direitos trabalhistas garantidos porque ele recebe por empreitada, recebe por entrega, né? Ele não recebe então 13º, não recebe férias, não recebe um seguro caso aconteça algum acidente com ele no percurso. Esse trabalhador, então, ele não está coberto por nenhum dos benefícios, né, nenhum dos direitos trabalhistas que estão previstos, por exemplo, na CLT, porque na realidade ele não é empregado de ninguém, ele é um autônomo que utiliza de um instrumento de circulação, né, para poder trabalhar. Então, no mesmo sentido, né, os motoristas de aplicativo, né, que fazem transporte de pessoas, a gente tem uma série de categorias de empregados temporários, né, que também entram nessas condições de trabalho em que não há efetivamente um vínculo ou não há efetivamente, né, a garantia de benefícios e de direitos, né. A gente tem uma tendência a falar com muita ênfase sobre o empreendedorismo, né. Então a gente pega situações aí de trabalhadores que na realidade têm qualificações para outras atividades, mas não conseguem colocação profissional por conta, né, da situação nacional, por conta do período de pandemia, por conta de uma série de outras condições, né? E daí, na realidade, o cara vai vender marmita, o cara vai trabalhar de marido de aluguel, consertando instalação elétrica nas residências, né? Ou então vai trabalhar de trabalhador doméstico mesmo. Então a gente tem uma série de outras atividades informais, né, em que o sujeito também não é o próprio chefe, que o sujeito não é detentor dos meios de produção, mas a gente fala em empreendedorismo. Então todas essas formas, né, precarizadas de trabalho é o que o Rui Braga vai chamar então dessa nova condição, né, do precariado. E isso vai gerar novas classes sociais, né? Na realidade, aí entra o Gessé de Souza com a lógica do batalhador e da ralé, né? Então ele vai dizer que o batalhador é esse cara, o batalhador é esse sujeito que vai trabalhar de Uber, é o cara que vai trabalhar no iFood, é o cara que vai fazer esses corres de bicos, de trabalho informal, de empreendedorismo, enfim, né? Que vai fazer faculdade EAD, é o cara que vai se especializar e fazer um curso técnico, mas ainda segue sufocado dentro de uma condição de classe em que ele não consegue mobilidade social, né? Então as relações de desigualdade, elas permanecem sufocando esse sujeito na mesma posição de classe que ele ocupava, né? Então a gente vai ter a classe média brasileira dentro dessa lógica do Gessé, a gente vai ter as grandes classes dominantes, né, os donos efetivamente dos meios de produção, então a minoria da população brasileira, essa grande classe média, e aí esses dois outros grupos que estão numa posição de empobrecimento, né, embora rale muito, né, e esse sujeito que chega ao ensino superior, que faz o corre, que inclusive muitas vezes até tem uma colocação de carteira assinada, né, tem um trabalho estável, mas ele não consegue então esse avanço porque a própria sociedade, as próprias relações de classe fazem com que ele se mantenha ali, né? Então é o sujeito, por exemplo, que diferente da ralé, né? E aí vejam que não é uma condição pejorativa que o autor está trazendo, né? Justamente é pela dificuldade das colocações. Então a ralé é esse cara que não consegue fazer um curso técnico, ele não consegue pagar a mensalidade do EAD, ele não consegue colocação no mercado de trabalho e vai fazer os corres informais. O batalhador é esse cara que consegue. No entanto, ele não consegue um empréstimo no banco, né? Ele não consegue dar uma entrada para comprar a casa própria, ele não consegue esses avanços que são grandes desejos, né? Que são grandes demandas dessa população, e ele segue batalhando, então, correndo atrás a vida inteira, porque a própria sociedade ainda sustenta as relações de desigualdade. Beleza? Então, eu acho que nesse panorama, né, a gente consegue ter um entendimento sobre o conceito de trabalho, né, e como essas, mesmo com perspectivas tão diferentes, essas relações de desigualdade permanecem, né, e como elas são estáveis, infelizmente, né,
E aí eu convido então, né, para retomar as aulas dos outros autores aí. E dúvidas, a gente está no WhatsApp, a gente está aí para trocar uma ideia também.